corporativo ou café americano. Então a sua família vai trazer aquele ingrediente já pronto, né, com exceção de frutas, né, e outras coisas que a gente tem que trazer para o consumo também. Mas cada família, eu creio que as irmãs vão fazer essa distribuição aí, eu creio que no grupo, e vai ser de uma forma muito tranquila, e isso já é prática da igreja fazer na escola bíblica dominical no mês de abril. Então, agora nós vamos fazer no mês de maio, mês da família. E o último domingo nós teremos esse encontro pela manhã, certamente às 8 horas da manhã, onde nós estaremos tomando café juntos em família do Senhor. É a sua família junto com a minha família, a nossa família, formando todas as famílias da igreja, em um momento de comunhão das famílias para encerrar o mês de maio. Então, você não pode perder essa grande oportunidade de estarmos juntos como família do Senhor. Último domingo, dia 29. Irmãos, como tem sido a prática nesse mês de maio, nós estamos apresentando as famílias através de fotos. Então, hoje teremos mais algumas famílias sendo apresentadas, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem nessa sessão de fotos das famílias. Pedi o Adson aí que nos auxilie nas lâmpadas, e assim vamos então ver esse momento. Eu não sei se esse já é o atualizado, Roseli, porque parece que faltou algumas famílias aí. A família aí de Mazin, de Judenice. Então seria bom conferir aí para essa gente já passar novamente em outro momento. Ok, meus irmãos. Às vezes a gente tem essa tecnologia para facilitar e tem hora que dá um problema que a gente não consegue, então, estar acompanhando aí. Irmãos, vamos então para a reflexão desta noite. Durante 3 domingos, meus irmãos, com o domingo de hoje, nós estamos fazendo uma reflexão sobre família, criação de Deus. E nós falamos na primeira mensagem, domingo à noite, que Deus resolveu o problema de Adão criando Eva, problema da solidão, que assolou Adão. Ele viu cada animal com seu par, e ele se viu só. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Depois desse momento, meus irmãos, a família, ela passou pelo momento chamado de queda. E aí Satanás, então, atingiu diretamente a mulher que Deus tinha criado, chamada Eva, e a partir dali veio o conflito do homem e a mulher. E nós falamos, então, que a sua misparrá, que é a sua família, ela está sob o efeito de setas inflamadas do maligno. E o objetivo de Satanás trabalhando para que quebre a união da sua família. A união, você como casal, a união de você como pai, a união de todos os membros da família. O objetivo também é desfigurar os papéis dentro de casa e também a perda da identidade dentro da família. E nós precisamos, então, compreender isso perfeitamente para que a sua família, ela se torne uma bênção e o projeto original do Senhor, a criação de Deus. E agora à noite, nós vamos trabalhar o exemplo de um casal, e esse casal que me chama a atenção, eu creio que tem outros, como Noé e outros também, mas é a chamada monogamia desse casal, Isaac e Rebeca. Nós vamos, meus irmãos, deu para achar aí, Lucas? Então vamos lá. Novamente a tecnologia não nos ajuda, mas os irmãos vão estar acompanhando aí. Irmãos, curiosamente, Isaac e Rebeca, nós temos um momento da formação da família que é
o encontro de duas pessoas. Começa a família aí. É o encontro do homem com uma mulher, e logo depois nós vamos ver essa família sendo criada. Mas antes, porém, aí está Isaac e Rebeca, um exemplo de monogamia, porque hoje, meus irmãos, nós estamos vendo que há um desejo do poliamor, há um desejo da não monogamia. Curiosamente, essa semana, uma jovem de 29 anos, funcionária pública, lá em Curitiba, ela então fez uma festa chamada Festa do Descasamento. Essa jovem de 29 anos, ela estava namorando há 13 anos. E ela começou a preparar sua festa de casamento há 1 ano. E ela então chegou à conclusão, junto com o seu noivo, de que o amor acabou e não ia ter mais casamento. Então, para ela, ia ter uma despesa já com o buffet e DJ e outras despesas. Ela achou por bem, para não perder esse dinheiro, e ela pegou, fez uma festa de descasamento, vendendo o ingresso a R$1.000, sem convidados, para fazer esse momento de descasamento. E na reportagem, já informa que ela já estava em um outro relacionamento. E aí eu quero que você compreenda nesta noite algo curioso que aconteceu com Isaac e Rebeca. Sempre nós queremos enxergar a cultura da Bíblia com a lente da nossa cultura. E a gente sempre está falando de que o casamento na Bíblia era um casamento arranjado. Quem arrumava a esposa do filho era o pai ou os pais. E aí nós começamos então a ter um preconceito cultural da época, e nós achamos que as nossas escolhas hoje, elas são melhores do que no passado, quando o pai escolhia a noiva para o seu filho. Será mesmo? Como é que você explica então a situação dessa jovem, namorou 13 anos, e de repente faz uma festa de casamento? Hoje, a maior prova está no divórcio. Então, ou seja, nós temos a liberdade de escolher a pessoa que vai estar ao nosso lado, mas nós não sabemos escolher. E às vezes nós voltamos à regressão da infância, querendo pedir ao pai para escolher a noiva para a gente, evitava um constrangimento mental, né? Uma dor de cabeça, porque às vezes nós escolhemos errado. Divórcio, a separação e outros problemas mais, porque cada namorada que o jovem tem, ele vai entrando em um vício de não ficar só em uma. A cada namorado que uma jovem tem, ela vai entrando em um vício de não ficar só com uma namorada. Então, por aí nós vamos ter problemas seríssimos mais tarde. Eu quero apresentar então um casal nesta noite e uns passos para a formação de uma família dentro de uma visão bíblica, sem preconceito de ser feliz no casamento. Vamos então aí, Isaac e Rebeca, 2 alianças aí. Ok, deixa um pouquinho aí. Vamos então, meus irmãos, lembrar agora do seu casamento. Os irmãos e as irmãs que têm de 1 até 10 anos de casados, por favor, faça um sinal. De 1 até 10. De 1 até 10, de 1 até 10, muito bem. Olha só, que benção. Agora vamos de 11 até 20. Quem está aí? Então, estamos aí de 11 até 20. Vamos ver onde Selma e Ali vão entrar agora. De 21 até 30, é isso aí? Ah, está aí. De 21 até 30 anos de casados, meus irmãos. Olha só que benção. Esses são os remanescentes. Precisamos estar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Vamos um pouquinho mais? Agora de 31 até 40. Quem são aí da velha guarda? Ó, Valdeci, Gilmar, Osmar. Olha só, meus irmãos, que bênção. Será que alguém chegou aí a um pouquinho da bodas de ouro aí? Vamos ver então aí. De 41 até 50. Olha, tá aí, irmã Aida, Mazin. Aí, um casal aí abençoado de São Paulo. Que bênção, viu, meus irmãos? 41 até 50 anos de casados.
Vamos tentar testar mais um pouco, de 51 até 60 ou não? Aí já vai já passando já da terceira idade, né? Meus irmãos, isso tudo é só para mostrar, meus irmãos, como é bom. E você passou pelos perrengues, passou pelas dificuldades, passou por muitas crises, mas você é um sobrevivente no casamento. Valeu a pena, meus irmãos, apesar de todas as dificuldades. Deus, Ele foi fiel com a sua família e o seu casamento. Eu quero então compartilhar com vocês 6 passos desse encontro de Isaac e Rebeca, Rebeca e Isaac, e o que nós podemos aprender com esse casal. Primeiro, casamento alvo de oração. Aqui que você se engana em achar que um casamento arranjado, um casamento que alguns dizem forçado, aconteceu com Isaac e Rebeca. Não foi assim, meus irmãos. Casamento de Isaac e Rebeca, fruto de oração, alvo de oração. Eu quero que você compreenda isso aqui, porque isso é importante. Meus irmãos, a Bíblia diz que Sara morreu aos 127 anos. Preste bem atenção nisso aqui, hein? 127 anos. Isaac estava com 37 anos de idade. Preste bem atenção. Sara morreu, Abraão chorou muito, Isaac também, momento de luto. Abraão então percebe que Isaac precisava de uma esposa, de uma companheira. Ele agora estava sem a mãe, e Abraão já estava chegando aos 137, aos 140 anos de idade. Abraão disse: olha, nós precisamos então providenciar uma esposa para o meu filho Isaac. Preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos, isso aqui é importante. O que aconteceu, meus irmãos? Abraão percebe que ele está morando dentro de uma cultura chamada cultura dos cananeus. Era um povo que não amava a Deus, é um povo que não reconhecia o Senhor, era um povo voltado para a idolatria, e era um povo que estava completamente longe do propósito de Deus para a família. Abraão então olha aquela sociedade, aquela cultura, e diz assim: eu não quero que o meu filho case com uma cananeia. Olha só, meus irmãos, que o casamento passa pela preocupação dos pais. Os pais não querem ver os seus filhos sofrendo. Os pais não querem os seus filhos divorciando. Os pais não querem ver uma separação dos seus filhos. Os pais não querem que os seus futuros netos, eles não tenham os pais presentes. Essa era a preocupação de Abraão. Abraão então chama o seu servo, Eliezer ou Eliezer, o Damasceno. Um servo, meus irmãos, honesto, um servo que amava Abraão, e que Abraão antes estava conversando com Deus, queria passar toda a sua herança para esse servo Eliezer. E ele agora disse: olha, você vai fazer um juramento, que você vai às terras dos meus pais, a minha família, e você então vai encontrar uma jovem que vai ser esposa para o meu filho Isaac. Esse foi o pacto, o compromisso, e Eliezer sai com 10 camelos, uma frota, joias, para presentear a jovem. Meus irmãos, tudo já estava no coração de Deus, e que Deus ia se manifestar para o coração de Eliezer ou Eliezer naquele momento. Por que o casamento de Isaac foi alvo de oração? Quero que você me acompanhe aí, Gênesis capítulo 24, versículo 7. Abraão dizendo: Senhor,
o Deus dos céus enviará o seu anjo adiante de você, Eliezer. Você está saindo de casa, você vai até a Padã Arã. Alguns dizem que chega a 1.800 quilômetros de viagem em cima de um camelo, chegar até um outro lugar distante para encontrar a esposa para o filho de Abraão. E Abraão então está dizendo: olha, o Senhor, Deus dos céus, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Você está percebendo que é alvo de oração? Abraão está dizendo: Deus, ele vai conduzir tudo. Deus, ele vai enviar o anjo, o mensageiro dele, para te estar conduzindo, Eliezer, nessa missão, para que essa missão tenha êxito. Aonde nós erramos como pais, meus irmãos? Nós erramos quando nós estamos querendo, meus irmãos, homens que tenham condições financeiras e que não tenham caráter para as nossas filhas. Nós queremos, meus irmãos, que mulheres para os nossos filhos que sejam bonitas aos olhos, mas que às vezes não têm pudor, e nós não oramos em favor do casamento dos nossos filhos. Erramos, meus irmãos, desde o início. É por isso que nós estamos vendo, meus irmãos, fracassos das famílias, é porque nós não constituímos as famílias aos pés do Senhor. Família como criação de Deus, a família já nasce, meus irmãos, como um clamor a Deus, para que Deus envie o seu anjo adiante dos candidatos ou das candidatas para os nossos filhos e as nossas filhas. Meus irmãos, nós precisamos entender esse casamento de Isaac e Rebeca. Regado, meus irmãos, de joelhos no chão, coração contrito a Deus, mente voltada para Deus, está providenciando todos os passos. Continua em Gênesis 24, versículo 15, e também o 48. Agora quem está falando é Eliezer, ou Eliezer. Antes que ele terminasse de orar. Você sabe qual foi a oração de Eliezer? Meus irmãos, a oração simples. A Bíblia está dizendo, antes ele terminar de orar, ele colocou no coração dele, faz uma oração silenciosa. Abraão ficou em casa orando, Eliezer parte para a missão, e ele coloca: Senhor, que o Senhor me dê êxito nessa missão, e que o Senhor envie uma jovem, e essa jovem então vai me dar água para eu beber, e que ela também vai providenciar água para os meus camelos. Uma continha rápida para você, tá? Uma continha rápida. Segundo os estudiosos, um camelo, até 500 quilos, ele bebe quase, meus irmãos, 100, 150 a 200 litros. São 10 camelos da caravana. Você vai fazendo as contas por aí. Segundo alguns rabinos, Rebeca, ela não iria para o poço naquele dia. Agora você vai entender como Deus está agindo. Rebeca, ela não iria para o poço aquele dia. Meus irmãos, aí Deus enviará, Abraão orando, o anjo adiante de você. Isso já começa, meus irmãos, Deus impulsionando Rebeca para ela ir ao poço, e quando chega ao poço, ela dá água para a caravana de Eliezer, e ela também disse: eu também vou tirar água para os seus camelos. Meus irmãos, aí Eliezer está dizendo, antes que ele terminasse de orar, a resposta foi imediata. Ele confirma aquele propósito que ele já tinha colocado no coração. Aquela jovem fez exatamente o que ele pensou. Isso é coisa de Deus, meus irmãos. Não é só um casamento arranjado, mas é um casamento que está se formando na família, onde Deus está nesse negócio. Deus estava providenciando todos os passos de Isaac e Rebeca.
Quero lembrar você de que isso aí tudo vai durar. Isaac já estava com 37 anos quando Sara morreu, e aí ele vai casar aos 40 anos, tá? Então, nessa busca, nessa procura, já tem quase 3 anos aí. Então, vamos lá. O que acontece, meus irmãos? Versículo 48, logo embaixo aí. E curvei-me em adoração ao Senhor, bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu Senhor. Era mais sério do que hoje. Então, o que nós precisamos entender é que o casamento se torna a bênção da família, porque as famílias vão se encontrar. Vamos para Gênesis 24, 50 e 51. Labão e Betuel, Betuel aqui é o pai de Labão e é o pai de Rebeca, responderam: isso vem do Senhor. Ou seja, meus irmãos, o segundo passo do casamento, a oração de Abraão, a oração de Eliezer. Agora Eliezer vai diretamente aos pais. Labão aqui, o irmão mais velho. Alguns entendem que Betuel estava já um pouco na idade, e Labão, então, como filho mais velho, ele tomava então agora as decisões, mas Betuel está junto. E depois vai aparecer a mãe de Rebeca. Bem, o que acontece? Ele chega à conclusão que esse negócio vem do Senhor. Ou seja, Deus encaminhou, providenciou todos os passos para esse povo. Versículo 51. Aqui está Rebeca. Ora, meus irmãos, aqui está Rebeca. Há um acordo pré-nupcial. Há uma combinação familiar. Há então agora um ajuste. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Então aqui a gente percebe que houve uma representação de Eliezer, que era o representante de Abraão e a família de Rebeca. Eles entenderam que era o bem do Senhor, e de que Rebeca então agora estava sendo abençoada, liberada para acompanhar Eliezer na viagem e tal. Interessante observar, meus irmãos, que logo após, passa 10 dias, o que acontece? A mãe de Rebeca quer que ela fique um pouco mais tempo. A Eliezer falou: olha, está tempo demais, preciso voltar, eu preciso dar uma resposta ao meu senhor que ele está aguardando. E aí chega Labão e diz assim: então vamos perguntar diretamente para ela. Ela então disse: eu vou com eles. A própria Rebeca, ela está de acordo com todo o procedimento que está acontecendo para o casamento com Isaac. Você tem a oração do casamento, Abraão, Eliezer e Deus encaminhando tudo. Agora vem as famílias. Por que, meus irmãos, isso é importante? Porque nós precisamos entender de que os jovens, eles não casam sem a bênção dos seus pais. O maior erro que acontece nos dias de hoje é quando os jovens casam de qualquer jeito, os pais de um lado, os jovens do outro, e aí começa essa confusão familiar sem ter nenhuma sintonia com o casamento. Meus irmãos, eu quero ir um pouquinho mais. Gênesis 25, 20, dentro do segundo passo, casamento, bênção da família, agora está mostrando claramente Gênesis 25, 20, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional. A Almeida Corrigida vai dizer: tomou como esposa, tomou como mulher. Logo, é uma consumação para um casamento de fato. Então, não é uma garantia que você tem um casamento de só um católico. Não é uma garantia de você fazer uma cerimônia religiosa e que você vive bem no casamento e está bem no casamento. Isso não é garantia. Se fosse assim, não teríamos divórcios. Garantia, meus irmãos,
de preservação de casamento é a convivência a dois. E aqui nós vamos encontrar esse exemplo de Isaac e Rebeca perfeitamente bem. Eu quero ir para o terceiro passo, meus irmãos. Ainda nós estamos nesse momento aí acompanhando os passos. Agora nós vamos para Isaac casou com Rebeca. Casou, está tudo bem. Isaac estava com agora 60 anos de idade. Alguns entendem de que Rebeca estava entre 16 a 20 anos de idade. Havia uma diferença aí considerável entre Rebeca e Isaac. Bem, Abraão, então, meus irmãos, ele vai morrer aos 175 anos. Isaac agora está chegando aos 60 anos de idade. Logo, Isaac já estava com 20 anos de casado com Rebeca. Aconteceu um problema. Qual o problema? Rebeca não podia ter filhos. Novamente, meus irmãos, a oração vai fazer a diferença. A oração para encontrar a pessoa certa, a oração para que as famílias deem o aval, e a oração para Deus resolver o problema dentro da família. Isaac, com 60 anos de idade, ele percebe que a Rebeca não pode ter filhos. Naquela época, meus irmãos, não tinha o que temos hoje, engenharia genética, resolver um problema grave de infertilidade, com vários procedimentos. Então aqui está no controle de Deus. É Deus que deveria resolver o problema daquele casal. O que Isaac faz, meus irmãos? Ele vai para a oração. Quero que você me acompanhe, por favor. Gênesis 25, verso 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Aí eu gostaria que você entendesse família como criação de Deus dentro dessa visão. O encontro de Isaac e Rebeca, fruto de oração do Senhor. O problema aconteceu dentro da família, meus irmãos. Como resolver o problema? Orar. Aqui está o mistério, meus irmãos. Jó ora de madrugada pelos filhos. Agora nós encontramos o exemplo de Isaac orando pela esposa. Isso aqui nos ensina nos dias de hoje, meus irmãos. E às vezes nós falhamos, todos nós homens falhamos isso. Às vezes os homens, meus irmãos, agem de uma forma tão sem pensar, sem sentir, sem analisar, acha que a mulher só precisa de comida, acha que a mulher precisa apenas de sapatos, de roupas, e às vezes a mulher precisa de ter segurança, e através da oração orar ao Senhor para Deus resolver o problema que existe em casa. Isaac então percebeu aquela situação e disse: olha, eu aprendi com meu pai essa dependência de Deus. Todo problema se resolve buscando o Senhor para resolver o problema em casa. Por que Isaac ora, meus irmãos? Isaac já estava chegando a 60, ele ia chegar à idade, e aí ele precisava olhar para trás, que ele também foi fruto do milagre. Sua mãe ganhou aos 90 anos de idade, e aí ele precisava ter descendente, para deixar toda a sua herança e também toda a sua transfusão genética, espiritual, emocional. Isaac precisava então entender que ele precisava de filhos. O que acontece, meus irmãos? A Bíblia diz claramente que Deus respondeu a oração de Isaac e Rebeca engravidou. Eu quero falar um pouquinho agora com os homens. Nós precisamos, esse mês de maio, meus irmãos, começar a melhorar um pouco as nossas relações. Segunda-feiras nós paramos para fazer o culto doméstico em casa. Isso é uma experiência boa. As filhas estão estudando fora, elas participam do culto doméstico, vídeo chamada. Então, ore também em favor dos seus filhos.
Ore em favor da sua esposa. É o momento que você, homem, precisa estar orando para Deus resolver qual é o tipo de problema que você tem na sua casa. Meus irmãos, nós precisamos aprender que casamento tem que ir para os joelhos. Problemas dentro de casa precisam ir para os joelhos. Orar ao Senhor. E nós precisamos de Deus para Deus estar nos ajudando a resolver os problemas. Às vezes nós sofremos porque nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos tomar um passo adiante antes de consultar o Senhor. Vai dar errado. Vamos para o quarto passo. A preferência na educação dos filhos, meus irmãos. Para nós hoje, isso aqui foi um problema grave na relação de Isaac e Rebeca. Problema grave. Só que, para alguns rabinos, esse não foi o problema. E aí eu vou explicar a você por quê. Para nós, houve uma preferência de filhos. Isaac escolheu Esaú e Rebeca escolheu Jacó. A preferência está clara. Mas só que a preferência, a escolha é um mistério, meus irmãos. E Paulo vai trabalhar isso em Romanos. Paulo vai dizer que a matriarca Rebeca, ela escolheu Jacó e não Esaú. Paulo vai trabalhar a questão da eleição. E ele vai colocar o exemplo de Rebeca ao escolher Jacó. E aí, meus irmãos, os rabinos dizem o seguinte: quando Rebeca estava grávida, isso aqui é uma interpretação de alguns rabinos que eles consideram como outras fontes além da Bíblia. Eu quero que você entenda que isso não está de uma forma clara, mas o texto diz que Rebeca consulta ao Senhor, e nessa consulta ao Senhor, ela compreende que dentro dela, naquela época não tinha ultrassonografia, e não tinha apenas um filho, mas tinha dois, e que ali tinha duas nações, e que o mais velho iria servir o mais novo. Meus irmãos, isso a mulher, ela compreende que Deus estava dando a ela uma revelação já para os seus filhos. E é por isso que acontece a preferência, meus irmãos, porque Rebeca já sabia de que Esaú, sendo o mais velho, ele seria o servo do mais novo, chamado Jacó. Apesar de todos os passos aos nossos olhos, passos completamente equivocados, mas isso vai desaguar nessa profecia na vida de Rebeca. O que os rabinos dizem, meus irmãos? Essa preferência aqui, Esaú, ele era o queridinho de Isaac por causa das caças, mas Esaú, ele roubava algumas caças de outras pessoas. Então Esaú já demonstrava o seu caráter, já demonstrava a sua atitude de que ele não era uma pessoa de uma índole, de um caráter irretocável. Já Jacó, meus irmãos, quando fala que ele era um homem caseiro, mas ele estava mais próximo de um ambiente de leitura da lei, ele estava mais próximo da compreensão de Deus. Então, por isso que às vezes nós vamos encontrar essa preferência dentro de casa, mas essa preferência vai estar mais ligada à questão profética do mais velho servindo o mais novo. Quando nós compreendemos isso, meus irmãos, a gente muda um pouquinho da compreensão dessa questão dos filhos. Mas na nossa cultura, se houve um erro aqui de preferência, onde Rebeca e Isaac deveriam estar orientando os dois filhos no mesmo caminho, poderia acontecer que Esaú poderia ter mudado de comportamento, mas alguns dizem que não. O comportamento de Esaú, ele já era, desde o início,
comportamento de reprovação. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender hoje. Hoje nós precisamos entender que cada filho é diferente do outro. Como nós não temos essas revelações diretas de Deus, nós precisamos pelo menos amenizar, de saber que cada filho tem um temperamento, tem uma personalidade, um comportamento, e nós precisamos estar orientando cada um de uma maneira personalizada, diferenciada, para evitar essas preferências dentro de casa. Meus irmãos, vamos caminhando um pouco mais. Quarto passo agora, nesse encontro aí. Novamente, vai acontecer um problema agora. Os filhos cresceram, e aí agora a preocupação de Isaac e Rebeca, meus irmãos, é o casamento com os filhos. Os filhos. Esaú, como toda a sua índole, Esaú, ele se enveredou para namorar, para noivar e casar com as mulheres ali daquele povo. Meus irmãos, o texto que nós vamos apresentar agora é algo que você, como mãe, precisa se preocupar. Olha só o texto. Gênesis 27, 46. Como você, mãe, como você, pai, vocês precisam se preocuparem com o casamento dos seus filhos. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas, essas mulheres que Esaú contraiu núpcias, casamento. Serve só isso. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Meus irmãos, olha só que desabafo de mamãe. Meus irmãos, o que dá a entender é que Rebeca, ela não tinha uma relação boa com essas noras casadas com Esaú, ou essas noras não respeitavam Rebeca. Alguma coisa aconteceu ali, debaixo daquele telhado, daquela tenda, para Rebeca ficar desgostosa, perder a alegria de viver, por causa de uma influência daquela cultura, daquela sociedade, daquele povo, na influência diretamente do seu filho. Ela disse: não quero isso para o meu filho Jacó. Lembra de Abraão, que Abraão não queria uma esposa lá dos cananeus para Isaac? A preocupação agora, ela pede então Isaac para abençoar Jacó, para que Jacó volte lá na casa de Labão, que é o irmão dela, e poderia então pegar alguém da parentela para casar. Aí você já conhece um pouco da história de Jacó e Raquel. Jacó trabalha 7 anos, ainda nada, por aí vai. Mas é a mesma preocupação de Abraão que estava acontecendo com Rebeca. Qual é a preocupação que você como mãe, você como pai, vocês estão tendo com seus filhos? Você quer qualquer pessoa para a sua filha ou para o seu filho? Será que você já tem investido nisso? Será que você quer que o casamento dos seus filhos perdure? Comece a ensinar isso. Meus irmãos, olha só, começa com o casal, depois vem a chegada dos filhos, e vem a preocupação do casamento dos filhos, e aqui começa, meus irmãos, novamente a história se repetindo. O que eu quero para as minhas filhas? Como orientar na busca daquela pessoa que vai compartilhar momentos na vida a dois? É por isso que nós precisamos orar como Abraão orou por favor de Isaac e Rebeca. Precisamos orar para Deus guiar, meus irmãos.
ser coroado de êxito nesse momento, porque quando você, como pai, acerta no casamento dos seus filhos, você, como mãe, acerta no casamento dos seus filhos, não há melhor loteria possível. Não há. Você vê bem sua filha, seu filho, você vê bem chegada dos seus netos, meus irmãos, não há maior alegria do que essa. Então nós precisamos começar a repensar esses encontros. E hoje, meus irmãos, nesse mundo descartável, desse mundo do amor líquido, parece que os jovens estão dizendo: se casar, se der certo, Deus, se não der, separa, vai arrumar outro, vai arrumar outro. Você vai perdendo a alegria da preservação da monogamia. E aqui, meus irmãos, que está o segredo de Isaac e Rebeca. A Bíblia aparece, por exemplo, Abraão, quando Sara morreu, ele casa de novo. Já tinha o filho Ismael com a mulher lá, Agar. Depois tem a outra que aparece e tal, por aí vai. Aí depois aparece Jacó com várias mulheres. E ele vai aparecendo vários personagens da Bíblia com várias mulheres. E na Bíblia não aparece Isaac com outras mulheres. O que dá a entender, meus irmãos, que Isaac só teve uma única mulher, única esposa. Essa é a monogamia que a Bíblia apresenta, família como criação de Deus. Meus irmãos, eu fico olhando esse mundo de hoje, o mundo do passado. Quando a Bíblia descreve um homem com várias mulheres, isso para mostrar, meus irmãos, a queda que aconteceu com o ser humano. Deus não aprova essas relações. Agora você imagina, uma mulher já não é fácil, e o homem também já não é fácil. Agora você imagina um homem com 2, 3, 4 mulheres. É um prejuízo. Vai dizer isso para Elcana, Penina e Ana. Meus irmãos, então, quando nós olhamos esse exemplo de monogamia, Rebeca e Isaac, nós então começamos a entender que Deus tem um projeto para a família. E Deus está querendo que essa família seja bênção. E que isso, os filhos também, eles venham herdar essa bênção da família. E é por isso que nós precisamos, irmãos, estar começando a prestar seriamente isso. Quero finalizar, meus irmãos. A Bíblia não apresenta a morte de Rebeca, meus irmãos. Fala da morte de Sara, e agora nós vamos olhar somente a morte de Isaac. Gênesis capítulo 35, versículo 28 e 29. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada. Faça uma conta rápida aí. Casou aos 40, 180. Então ele viveu aí, meus irmãos, com Rebeca quase 120 anos. Né? E talvez você chegou a 50 anos de casado, pela graça, pela misericórdia, e Isaac está chegando aí a mais de 120 anos de casado. Família, criação de Deus. Tudo começa com o casamento. Casamento, meus irmãos, não é para você estar tendo test drive se vai dar certo ou não. Mas casamento é um passo para você orar para Deus começar a preparar o caminho, os passos da sua vida a dois. E isso envolve a bênção dos pais, isso envolve a família toda, isso envolve, meus irmãos, e é a transfusão dessa paixão, desse amor pelo Senhor. Abraão disse: não quero que meu filho case com uma cananeia. Essa expressão cananeia, meus irmãos, era tudo de ruim que uma sociedade poderia oferecer. Abraão disse: eu quero uma jovem que vai ser bênção na vida do meu filho. E aí, ao que se entende que Rebeca ela era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus,
uma mulher que acompanhou o seu marido em todos os momentos, e aí uma família que é um exemplo da criação de Deus. Quero finalizar, meu irmão, minha irmã. Sua família, como é que está? Sua família, como é que está, meu irmão? Será que você já orou pela sua filha, pelo casamento dela? Já orou pelo seu filho, pelo casamento dele? Meus irmãos, a grande preocupação não é quanto tempo. Porque parece que a gente tem um desespero, né? Ah, a filha já está com 20 e poucos anos e está em desespero, quer casar em casa com qualquer um. Isso não vai dar certo, meu irmão. É a hora de Deus, a hora certa, a hora certa. Então não precisa desesperar. Mas também não precisa ficar em casa muitos anos, né? Até ficar aposentado também não dá. Temos que ter o equilíbrio aí. Então, no momento certo, a hora certa, pedindo a Deus, para Deus estar abençoando, orientando, e a coisa então está fluindo. Meus irmãos, quando Deus está nesse negócio, quando Deus está no controle, as coisas funcionam perfeitamente. Família, criação de Deus. Vamos cantar? Vamos, meus irmãos, cantar. Que Deus abençoe esse exemplo de Isaac e Rebeca. Meus irmãos, eu fiquei apaixonado por esse casal, porque eu aprendi mais do que essas novelas aí. Essa novela traição, um monte de coisa acontecendo, e eu fico apaixonado com o exemplo de Isaac e Rebeca, um exemplo de como Deus age na vida dessas pessoas. Convido a você a ficar em pé, que está aqui no culto presencial. Vamos cantar com alegria, com vibração, e pense então na sua família, suas filhas, bênção de Deus, seus filhos, bênção do Senhor, e consagre seus filhos e suas filhas ao Senhor. 25 anos de casado, 20 anos de casado, olha, aqui, ó, por exemplo, já está outro casamento. Não falou nada aí, Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil ver que sim, se tudo em volta diz que não, que a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, bendito
comece a pensar nisso, família, como criação de Deus. Quero parabenizar todos os casais de 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de casamento. Deus continue te fortalecendo, dando resistência para superar as dificuldades, as crises do relacionamento. Mas Deus tem um propósito na sua família, não esqueça disso. Então, bendito será a tua casa, esse não é o seu fim, as coisas estão indo de mal a pior, mas Deus está no controle da sua casa. Quero que você abaixe a sua cabeça, nós vamos orar nesse instante. Pai querido, muito obrigado por esse momento juntos. Pedimos a bênção do Senhor para cada casal, cada família. Nós precisamos, ó Deus, da orientação do Senhor em muitas questões da vida, principalmente nós que já temos filhos, estão querendo se relacionar, formar uma família. Ó Deus, envie o anjo do Senhor para guiar os passos dos nossos filhos, das nossas filhas, que haja um encontro, ó Deus, de pessoas comprometidas, pessoas que amam o Senhor, pessoas que querem formar a família, entendendo que a família é uma criação de Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida das famílias da nossa igreja, e que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre essas famílias. Continue conosco, trabalhando as nossas fraquezas, os nossos pecados. Às vezes, ó Deus, nós temos falhado como aquele sacerdote, o líder da casa. Às vezes algumas irmãs também têm falhado em algumas áreas. Nos ajude, ó Deus, nos ensine a ter um coração ensinável, um coração que perdoa, para que nós possamos viver a harmonia em família. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com todos os casais, as famílias, agora para todos sempre. Amém. Amém. Queira sentar, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana ricamente abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto e continue te dando a preciosa paz. Deus abençoe a todos.